Pai do Senhor, meus irmãos, irmão Edson, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da carta aos Gálatas. Se os irmãos estiverem ouvindo um barulho é porque o ventilador de teto está ligado aqui, né? Está calor, então é normal que os irmãos sintam um barulho no fundo aí da gravação do nosso vídeo. Nós fizemos o vídeo anterior falando sobre Gálatas 2,16, fizemos 2 vídeos, explicamos o que é obras da lei, explicamos o que é a justiça de Deus, né? E vimos como Paulo se comporta, né? Paulo, ele depende totalmente de Deus, ele se considera, tá, alguém, tá, que precisa encarecidamente da sua graça, da sua recede, da sua bondade, da sua misericórdia para ser salvo, né? Porque na teologia existe 2 tipos de justiça. A justiça digamos assim, social, né? Fazer o que é certo, esse é um tipo de justiça, e a justiça forense, né? Que é a justiça de Deus, onde Deus considera aquela pessoa justa. E a maneira de Deus nos considerar justo é nós ouvindo a voz dele, reconhecendo o nosso estado pecador e entendermos que somos carentes, né? Precisamos dessa sua graça manifestada através de Cristo Jesus para sermos salvos, de maneira que nenhuma carne será salvo sem depender da justiça de Deus. Hoje nós vamos tratar aqui o versículo de número 17 de Gálatas e vamos tentar ir até o versículo de número 19. Acompanha aí. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós quem aqui? Paulo está falando de si, né? De Pedro, dos apóstolos, de todos aqueles, inclusive os gentios, que colocaram a confiança na pessoa do Messias para serem salvos. Diferente do grupo que eles não colocaram de fato a confiança no Messias para serem salvos, mas em suas obras legalistas. E assim estava levando os galeses também a praticar essa obra. Isto é, já não era Deus quem os salvava através de Cristo, mas a justiça deles próprio é quem os salvava. Então, quando ele diz, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmo também somos achados pecadores, isto é, por que Paulo fala essa palavra, fomos achados pecadores? Porque aquele grupo, né, denominava os gentios de pecadores. E por assim dizer, certamente deveria denominar o apóstolo Paulo e os demais por estar comendo, né, principalmente Pedro, com os pecadores. Então, Paulo, ele vai em uma interpretação, né, como se ele estivesse levantando aqui uma objeção levantada por aquele grupo, né? Nós mesmos também somos achados pecadores, isso é, se nós dermos ouvido ao que eles estão dizendo a respeito de nós, né, nós então estaremos dando base para que aquilo que eles pregam, esse grupo, seja a verdade, quando na realidade não é a verdade. Então Paulo, ele vai de uma objeção, ele diz, nós mesmos também somos achados pecadores. Aí ele diz, porventura Cristo é ministro de pecado? Porque se nós somos pecadores, se nós demos ouvido ao que eles estão falando, aí ele vem com outra objeção. Porventura, Cristo é ministro de pecado? Isso é, ele é cúmplice de pecado? Ele é a favor do pecado? E ele mesmo responde de maneira alguma, né? Paulo estava firme no Evangelho, na palavra de Deus que ele recebera, não de homens, tá? Mas de revelação de Deus. Ele fala de maneira alguma, porque se nós dermos ouvido a que esse grupo está falando, né, é como se então Cristo fosse ministro de pecado, né? Esse caminho que nós estamos seguindo, está dizendo Paulo, então não é o caminho de Deus, pelo contrário, o caminho que aquele grupo estava seguindo é que não era o caminho de Deus. Versículo de número 18, porque se tornam a edificar aquilo que destruir, né? Então, Paulo aqui também ele vai, né, de uma análise, né, que é preciso nós entendermos
que ele está como se estivesse com o discurso daquele grupo, né, que estava acusando ele e os gentios de pecador. Ele diz assim: porque se torna a edificar aquilo que destruiu? O que Paulo destruiu? Né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo deixou para trás foi a sua forma legalística, tá, de interpretar a Torá de Deus. Paulo achava que o zelo que ele tinha quando estava perseguindo os seus irmãos era de fato o zelo de Deus. Mas Paulo percebeu através da manifestação do Messias no caminho de Damasco e aquelas revelações que se deram ao longo da sua estadia, né, ali em meditação e vida com Deus, ele percebeu que aquele ato de justiça que ele estava realizando perseguindo os irmãos, na realidade ele estava cometendo pecado. Então, quando ele diz: porque se eu torno a edificar aquilo que destruir, isto é, se ele desse ouvido àquele grupo, era como se Paulo estivesse edificando aquilo que ele destruiu, né? E Paulo, ele não voltou atrás. Ele não voltou atrás daquela maneira errônea que ele vivia, porque ele passou a ouvir a interpretação da lei da maneira correta, que Jesus, tá, é o expiador tanto para o pecado do judeu quanto para o pecado do gentio. Então ele diz: se eu torno a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. Aí Paulo está dizendo: aí sim eu estaria pecando, né? Se eu der ouvidos a ele, tá, e edifico aquilo que eu deixei para trás, isso é o legalismo, a forma errada, sabe, essa coisa mecânica, essa justiça própria, se eu reconstruo isso, aí sim eu me constituo pecador. Mas a mensagem que Paulo tinha consigo era a mensagem de Deus, e ele sabia que ele não estava cometendo pecado. E quem estava cometendo pecado era aquele grupo que estava ali interpretando a Torá de forma errada. E ele prossegue no versículo de número 19. Agora observe esse versículo de número 19. Porque eu, Paulo dizendo, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus, né? Esse versículo, ele soa um pouco estranho, sabe, aos nossos ouvidos, né? E para quem lê, porque ele fala duas coisas aqui que parecem igual, né? Ele fala assim: olha, porque eu, pela lei, né, estou morto para a lei. O que é isso? Eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus? Muito bem. Nesse texto está a primeira palavra, porque eu, pela lei, é uma referência à Torá de Deus, aos mandamentos de Deus, à interpretação correta da lei, que Paulo vivia e obedecia. Então, quando ele diz que eu, pela lei, isto é, pela Torá verdadeira, pelo entendimento verdadeiro da Torá. E qual é o entendimento verdadeiro da Torá? Que Cristo é nossa expiação, coisa que aquele grupo não estava se apoiando, estava se apoiando em suas obras legalistas, isto é, uma interpretação errônea da Torá. Então Paulo diz: porque ele, né, eu, pela Torá verdadeira de Deus, que é santa, justa e boa, que aponta para o Messias, estou morto para a lei. Que segunda lei é essa nesse texto? Essa segunda lei aqui é uma referência ao legalismo. Eu estou morto para a lei que esses daí estão pregando. E vós, gentios, também estáis mortos para a lei que esses daí estão pregando. Essa lei que eles estão pregando, essa forma de entendimento, é uma forma errada. Paulo diz: eu vivo a verdadeira Torá de Deus. Eu vivo a verdadeira lei, porque eu, pela lei, estou morto para o legalismo. Estou morto para essa maneira mecânica. Estou morto para essa soberba, né, digamos assim, de etnia, de ser judeu, de levar, porque muitas das vezes, irmãos, essa questão de ser judeu
pode se tornar em um orgulho. Não é problema ser um judeu, mas pode se tornar um orgulho, porque aqui nesse texto, no livro de Gálatas, esse grupo queria levar todos os gentios, por assim dizer, a virar judeu. Coisa que é impossível, porque judeu é de nascimento. Mas o gentio deveria tomar não só a lei de Moisés de forma obrigatória, senão não seria salvo, como também as leis rabínicas de forma obrigatória, senão não seria salvo. Daí entra o legalismo, né? Então, esse grupo tinha um pensamento que se as pessoas não virassem de fato judeu, eles não seriam salvos. E Paulo está dizendo que essa não é a interpretação correta, né? Deus não só é o Deus dos judeus, Deus é o Deus do gentio. E a maneira que Deus preparou não é a salvação, por assim dizer, por a lei, mas pela expiação e pela misericórdia manifestada por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então ele diz que eu, pela lei, isto é, pela lei verdadeira, a interpretação correta, estou morto para o legalismo, né? Amar se Torá, que eu falei no vídeo anterior, para viver para Deus. Então Paulo permaneceu firme e estava dizendo aqui para os gentios permanecer firme e não sair daquilo que Paulo e os outros apóstolos o havia apresentado. Que essa era a verdadeira interpretação da Torá, da lei verdadeira. Coisa que se Paulo cedesse, e Pedro e os demais apóstolos, aquele grupo, era como se aquele grupo estivesse certo, quando na realidade não estavam. Eles é que estavam em pecado, e não Paulo e o gentio que estavam em pecado. Amém, meus irmãos? Até o próximo vídeo, nós estaremos tratando aí do versículo 20 em diante. Que Deus te abençoe.